Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar sobre SRM. Quem já tiver aí, dá um oi pra gente aí no chat, pessoal. Boa noite, quem já tiver conosco, que a gente não gosta de ficar sozinho. Queremos ouvir vocês. Quem já tiver aí, vai falando com a gente. Dá um oi no chat. No início a turma fica meio tímida, mas depois eles falam, viu, Diogo? Maravilha, Léo. Só para saber se o áudio está chegando legal. Isso, eu tô vendo que já entrou uma turma boa aqui, só que ninguém escreveu ainda. Vamos lá, gente, conversa aí com a gente. Boa noite a todos, agradecer a presença aí de vocês, né, por estarem conosco aí nessa noite, né, e nós estamos caminhando aí, já chegando pro final do ano, né, muitos desafios. Esse aqui é um dos webinars desses três, né, os três últimos que nós vamos fazer nesse ano, e é um tema aí que tem muito a ver com a gestão de contratos, né, o relacionamento com fornecedores. Então, vocês podem participar, deixar dúvidas, colocar as perguntas. Até agora eles não falaram ainda não, mas estão aí. Tá tudo bem, gente? O som tá chegando bacana aí para vocês? Tá tudo certinho? Todo mundo ouvindo bem? Se estiver dando algum eco, alguma coisa, fala com a gente aqui, por favor. Vamos dando sequência aqui à nossa pauta, né? Nós temos um tempo aí de 1 hora, mas é tempo suficiente aí para a gente conversar bastante coisa sobre relacionamento com fornecedores. E tem muita gente aqui, ô Diogo, que ainda não conhece essa sigla, né? Que talvez nunca ouviu falar, e algumas pessoas também que são da área podem conhecer, mas a ideia é explicar, né, e conversar com o pessoal para que eles na prática entendam um pouquinho sobre o que é isso. Só voltando um pouquinho, pessoal, eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Meu nome é Leonardo Bretas, eu sou especialista em gerenciamento de projetos, certificado PMP, Scrum Master. Possuo aí várias certificações na parte da agilidade, quanto Manager 3.0, Agile Coach, dentre outras aí internacionais, e sempre pautei a minha carreira aí em toda a parte de gestão de projetos e contratos. Então acredito que hoje, nessa noite, nós vamos ter uma troca aí bem interessante, né, um networking bem legal. Inclusive, quem aí não conhece as pessoas que estão aqui, aproveitem aí para fazer networking, para poder adicionar, para solicitar a conexão, porque o LinkedIn ele é uma rede que abre muitas portas. Então é interessante que todos aí possam realmente se conhecer, interagir, porque muitas oportunidades surgem através disso. Diogo, você pode se apresentar? Boa noite, pessoal. Meu nome é Diogo Guimarães Henriques, sou engenheiro, venho aí de empresas de obra, trabalhei já em tudo quanto é tipo de obra, né? Já fui planejamento civil, vim da montagem industrial, comecei no óleo e gás, comecei em manutenção de plataforma de petróleo, depois fui para construção de refinaria, e aí passei por várias etapas, fui para produção, tubulação, solda, instrumentação, até o comissionamento das unidades, foi uma oportunidade ímpar. Depois segui para todo tipo de obra, tive a oportunidade de pegar metrô, porto, né, dei uma rodada boa, mineração, implantação, e me especializei na área financeira e controladoria, fiz um MBA, e atualmente também, igual o Léo comentou dele, eu também fui para a área de automação e TI, antes do atual cargo, e me especializei como Scrum Master também, focado em agilidade, como já teve outros webinars anteriores aí, falando até o Léo falou com o Rodrigo, né, falando de agilidade.
é uma realidade, ela pode estar em todas as estruturas, é muito bom, né? Recomendo. Basicamente é isso. Hoje eu sou coordenador da área de administração de contratos. O SRM, né, começando já nosso papo aí, o SRM entrou na minha vida aí durante todo esse processo, né, que nada mais é do que Supplier Relationship Management, que é exatamente essa gestão do relacionamento com o fornecedor, né, a cadeia de fornecedores. E é um termo que às vezes não é conhecido, né, em inglês, mas nada mais é do que gerenciar toda essa cadeia de fornecedores, ajudar, apoiar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí na sequência. Tá certo, Diogo. Obrigado aí pela apresentação. A gente sabe que, né, o tema de Supplier Relationship Management, ele é extremamente importante aí para os contratos, e isso pode gerar vários benefícios, né? A gestão de relacionamento, essas 3 letrinhas, quando funcionam na prática, isso traz eficiência, efetividade para os contratos, otimização dos processos. Então, falando mais a fundo sobre a gestão de relacionamento de fato, o que é estruturar um processo de SRM, né? Fazer a gestão de relacionamento com fornecedores, o que é isso, né? O que a gente precisa para de fato gerir, né, esse bom relacionamento, porque hoje a gente sabe que dentro de contrato as 2 partes não devem ser adversárias, mas sim parceiras, para que o contrato ele possa fluir da melhor forma. Então, assim, explicando mais a fundo, o que é essa gestão, como que a gente pode implantar? Léo, como você colocou bem aí, a relação, né, o bom fornecimento, a boa relação entre as 2 partes, né, fornecedor e o tomador do serviço, ou seja, o fornecimento, enfim, ela vem de uma relação de ganha-ganha, né? Como todas as boas relações, né? A gente precisa ter um ganha-ganha e a gente tem que mensurar isso, tem que apoiar esse fornecedor, tem que combinar as regras, né? E para tudo isso tem formas e formas de fazer, né? Vou implementar do zero um SRM. Eu gosto de citar dois cenários, né? Eu gosto muito do cenário. A gente tem processos contínuos, são indústrias que sempre tem aquele tipo de fornecimento, já estão instaladas, e eu gosto também de implementação, né? Você vai implementar uma mineração, ou fazer uma estrada, um gasoduto, um mineroduto numa região que não tem uma cadeia de fornecimento ampla, e aí começa lá, né, do desenvolvimento do fornecedor, né, que você tem que, não dá para levar o fornecimento, às vezes fica muito caro, então você vai levando para a região, ver os fornecedores que têm essa possibilidade de se capacitar para poder atender, e vai apoiando, né? Então, a primeira dentro dessa disciplina aí, tem o desenvolvimento de fornecedor, depois a gente começa aí, uma vez desenvolvido esses fornecedores, a gente tem aí um monitoramento desses fornecedores, como é que está esse fornecimento, né? Através de SLA ou não. O SLA nada mais é que Service Level Agreement, que é o acordo de nível de serviço, né? Seria, eu quero a qualidade X, eu preciso que você atenda às normas ABNT tal e tal, Código Civil, mas tem que ter a ISO 9001, tem que ter a ISO 14000 de meio ambiente, a segurança do trabalho tem que atender tudo isso. Então, assim, são os combinados, né, que podem estar explícitos ou não no contrato, e daí para frente, né, fazer esse monitoramento, como é que ele está desenvolvendo, dar devolutiva para o fornecedor. Diogo, posso fazer essa devolutiva para o fornecedor sem estar no contrato, sem ter um SLA pactuado? Pode, porque tem outras normas e leis que regem todas essas questões de qualidade. Dentro da engenharia, por exemplo, a própria a BNT, NBR,
que vai reger lá aterramento, a qualidade do concreto, tudo isso pode ser cobrado via norma, né? As normas de segurança, as NRs, as questões de direito humano também estão previstas nas leis trabalhistas, né? São proibidos qualquer tipo de trabalho infantil, escravo. Então, tudo isso pode ser cobrado sem ter um pacto de SLA. E para que serve esse SLA? Uma vez implementado o monitoramento, você tem a capacidade de comparar fornecedores, né? Quem ranquear esses fornecedores, melhorar esses fornecedores, né? Analisar seu risco, né, de fornecimento. Eu vou controlar inicialmente, startando do zero, vou controlar só meus fornecedores críticos, que estão ali no meu caminho crítico para eu poder fazer as minhas entregas. Então, beleza. Então, vamos começar devagar. Vamos pegar, sei lá, um grupo de 50 fornecedores e vamos fazer essa análise, né? Começa sempre fazendo um paralelo aí com a questão da agilidade, fazendo uma implementação incremental, né? Ela para dar retorno rápido, né? E aí a gente vai fazendo, pode-se, né, depois para frente instalar, tem softwares dedicados para SRM que varrem toda essa sequência dessa cadeia, né, de desenvolvimento fornecedor, captação, um centro de cadastro desses fornecedores, se eles estão aprovados ou não, e aí já pode fazer link aí com as próprias requisições de compra, enfim, né, tem toda essa possibilidade aí. Eu entendo, né, Diogo, o processo de SRM é importante que a gente tenha processos, né, políticas estabelecidas mesmo dentro da organização, até mesmo porque dentro do contrato o fornecedor ele conhecer, né, as regras do jogo de fato, como que esse relacionamento ele vai funcionar, porque a partir do momento que nós temos aí essa relação, né, e sempre visando aí o ganha-ganha, é bom para as duas partes e a gente, consequentemente, acaba mitigando aí vários tipos de riscos, né, que a gente possa ter no contrato. Não só no monitoramento, mas no dia a dia mesmo, né, na rotina das atividades aí do contrato. E a partir disso a gente ter os melhores parceiros, né, porque se eu contrato, eu quero ter, né, os melhores fornecedores, melhores parceiros comigo que possam contribuir para o avanço do meu negócio. Eu acredito que é todo, assim, o objetivo de quem contrata sempre é esse, né, a gente ter essa parceria visando aí o avanço do que se produz para que a gente tenha aí um contrato bem efetivo e lucrativo também para as duas partes. Léo, falando nessa exemplo de um ganha-ganha, eu tive um cliente que era muito exigente. Eu acho que eu posso falar que foi o cliente que eu forneci, que era mais exigente. Ele tinha era uma concessionária de energia em São Paulo. A gente prestava o serviço no outsourcing de manutenção da rede elétrica de média e alta tensão, e ele tinha um foco muito, mas muito grande em segurança. Lá, realmente, o slogan da empresa era a vida em primeiro lugar, mas vivia assim, lá dentro você não descia um corrimão, uma escada sem botar a mão no corrimão. E aí tinha realmente essa pegada, e lá eles tinham um prêmio, né, dentro do nosso SLA, dentro desse SRM, eles tinham um prêmio para inovações de segurança. Então, se sua empresa desenvolvesse alguma coisa na área de segurança que pudesse ali favorecer, você ganhava a bonificação. Então, assim, que é um exemplo de ganha-ganha sensacional aí, e muito claro, e que acontece. Tá? Então, assim, já temos várias empresas que entenderam essa pegada e essa realidade, né? Isso aí não é uma tendência, é uma realidade, e isso aí agrega muito para o processo, para as empresas, para a qualidade da prestação de serviço.
E depois que você presta serviço para uma empresa dessa, seu nível sobe 200% e você vai estar apto a prestar para muito mais outros, né, um outro grupo de mercado aí. É o que nós falamos, né? Muitas vezes o ganha-ganha aí ele é bom também para o fornecedor, porque ele acaba sendo desenvolvido e sobe de patamar mesmo, né, em relação a nível de prestação de serviço. Mas bem bacana aí a explanação. Vamos ver se a turma tem alguma pergunta, conversar com o pessoal aqui. Pessoal, vocês estão nos ouvindo aqui, não tivemos ainda nenhum comentário, alguma pergunta, se alguém tiver aí dúvida, todo mundo entendeu o que é SRM. Se tem alguém que trabalha aí na área também, quiser contribuir, fiquem à vontade, podem escrever aí nos comentários, por favor, viu, pessoal? Não sei, a gente tem um pequeno delay aqui no LinkedIn, mas a gente aguarda aí um pouquinho, se vocês quiserem colocar, né, algum comentário ou alguma pergunta, porque essa troca que é interessante, né? Não somente a explanação aqui do assunto, mas as contribuições de vocês também, elas fazem toda a diferença aqui. E falando, como o pessoal eles ainda vão ouvir aqui, Diogo, sobre o SRM, existe algum ponto que a empresa ou o gestor desse processo ele precisa tomar um cuidado maior na hora de implantar algum fato que seja de extrema relevância que não pode faltar de jeito nenhum, ou algum alerta, né, algum cuidado que ele precisa tomar extra aí? Existe algo que você enxerga dessa forma? Então, Léo, eu enxergo sim que tem alguns pontos que são fundamentais aí, né? A primeira coisa é definir quais são os itens monitorados, né? Pode ter mais de um, pode ter um padrão, não tem, né? Não tem um padrão, ele pode ser adaptado a qualquer processo, tá? Mas, por exemplo, o mínimo que eu entendo, saúde e segurança, trabalho, as normas de segurança, meio ambiente, atender a qualidade da execução técnica, tá? Então, assim, e a qualidade, entendam, não é só o produto final, é o prazo que está pactuado em cronograma, o que foi pactuado em contrato, a quantidade, a equipe que está envolvida naquele trabalho, conforme definido em histograma inicial. Outra questão que também hoje está muito pós-pandemia, aí, foi um item que está sendo muito visualizado pelas empresas, né, que é a questão de risco da empresa não ter saúde financeira para poder continuar no projeto, né? Ela trabalha com capital próprio, boa parte, né, desses projetos. Então, assim, existe uma verificação padrão de mercado aí do Serasa, né? Se existe apontamento, se existe algum protesto em nome da empresa, que todos esses trazem riscos, né? Eu não quero ter uma empresa trabalhando comigo que ela não tem cuidado com a saúde e segurança. Isso aí é indício de acidente e a empresa é solidária, né? O contratante é solidário ao fornecedor. Então, tudo isso, né? A questão de direitos humanos também é muito forte. Uma vez definido esses objetos que vão ser avaliados, né? Implementar o mais rápido possível, né? Nivelar. Como fazer isso também? Né? Criar um questionário de perguntas direcionado a essas áreas. E você falou dos riscos, né, Léo? Que você me perguntou quais são os grandes riscos, né? Se existe algum ponto que o gestor tem que tomar cuidado, prestar atenção? Tem, assim, o principal, né, que eu acho que é o mais olhado é a qualidade, né? Ver os sinais do fornecedor, ele está atrasando, aí replaneja, entra muito nessa área de planejamento, aí ele não faz a segunda, o planejamento não dá conta de entregar, conseguir enxergar isso aí dentro do caminho crítico do projeto, tá? Então, assim, e dividir o risco, como assim dividir risco? Se eu puder ter mais de um fornecedor para um tipo de serviço ou um tipo de material, é bom. Porque quem tem um não tem nenhum, né? Quem tem dois talvez tenha um. Então, assim,
é aquela máxima da vovó que fala colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Então, assim, não criar uma dependência dessa forma, ir acompanhando o fornecedor, né? Se ele, às vezes ele está prestando serviço aqui para mim, só que ele presta serviço para mais um monte e ele está com problema de caixa e ele deixa de pagar o nosso fornecedor, traz esses problemas, né, para a empresa, enfim, né? Tá certo, acho que são pontos aí, né, que também dependendo da dinâmica do contrato, da realidade de cada atividade, isso vai ter que ser adaptado. Muitas vezes não podemos ter apenas um processo padrão, mas sim que atenda à necessidade de cada contrato de fato. Ô, Léo, eu queria propor também aqui um ponto interessante, né, dos resultados que ele traz, sabe? Eu acho que é uma coisa importantíssima, né? Ele traz, assim, o leque de fornecimento, né? A visibilidade da sua cadeia de fornecimento, né? A gente tem um ranqueamento desse fornecedor, aí eu vou diretamente lá no suprimentos e falo, olha, dá visibilidade para a empresa, né? Para a corporação inteira, olha, esse fornecedor é bom, ele é um parceiro, esse fornecedor não é bom, ele está com problema, não aditiva com ele, ele não pode participar de outro processo, né? Então, assim, uma retroalimentação para módulo de aquisições mesmo, né? Ele ajuda no embasamento das decisões gerenciais, né? O fornecedor está atrasando, ele não está bem, está com a nota ruim, ele não está entregando, vamos fazer uma resilição no contrato, né? Então, assim, ou seja, já startei lá atrás, eu estou vendo que ele não está dando conta, uma contratação em paralelo para poder absorver esse escopo, outro resultado, né? Resultado, não digo, mas assim, outra etapa, né? Sim, que a gente tem que fazer, na prática, né? Eu gosto muito do como fazer. É importante a gente trazer essas cláusulas com SLA para o contrato, ou seja, contratos que não existem, se já tem um processo rodando, tem que aditivar, explicar para o fornecedor, escutá-lo, né? Mas tem que pontuar isso e registrar, porque isso evita claim, né? Insatisfação, deixa muito claro a relação que está sendo ali estabelecida, né? E outra coisa importante, fazer um treinamento dessas equipes de gestão, inclusive do fornecedor também, é importante a gente abrir, se for um fornecedor que não tem essa experiência. Eu queria também trazer que isso não é uma coisa nova, tá? Isso aí, os grandes players do mercado, os grandes tomadores de serviço, praticam isso há muito tempo, né? Vou citar exemplos, a Petrobras. Petrobras tem um antigo CRCC, que agora é só CRC, que é uma plataforma de cadastro de quem está apto ou não fornecer. E aí você tem que apresentar todos os seus títulos, todas as suas certificações da empresa, o portfólio, ou seja, está aberto para quem quiser fornecer, desde que atenda todas essas necessidades, né? A própria Vale também, ela já tem um portal de cadastro. Então, assim, todos os ramos, isso aí já é uma coisa conhecida, né? E muitas vezes a gente nem sabe que é assim que acontece, mas o que está por trás disso é o SRM, né? Então, assim, acontece muito na mineração, implantação de novas minas em lugares remotos. Então, o desenvolvimento de fornecedor é fortíssimo, fortíssimo. Você leva know-how para o fornecedor, para a equipe lá. Tem lá o Dioguinho, que é um cara da região, que tem lá uma serralheria, e a gente precisa de muita estrutura metálica para montagem industrial, e aí a gente vai ajudar a capacitar, né? Vamos botar lá EPI, vamos treiná-lo de forma que ele vai conseguir atender, vai instigar a questão da economia local, né, da responsabilidade social. Então, assim, tem muitos ganhos para a região, para as empresas, para a sociedade, né? Isso aí tem um espectro muito amplo. Tá certo, Diogo. Todos esses benefícios, né, que você colocou aí, com certeza, né, isso na prática a gente enxerga
Só antes de continuar aqui, dá boa noite para o pessoal. O Juan tá dando boa noite. O Magner também fez um comentário aqui. Olha o comentário do Magner. Ó. Obrigado, Léo, por trazer o Diogo para esse bate-papo. O Diogo é uma das maiores referências do Brasil. Top demais. Ah, tá certo. Obrigado aí, Magner, né, pela audiência e dizer que todos, né, os webinars que a gente vai produzir realmente são com pessoas gabaritadas, né, que conhecem, têm domínio do assunto. E a ideia é essa mesmo, ter essa troca aí com vocês, a gente difundir conhecimento, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Não adianta nada a gente saber, mas não compartilhar. E quando a gente compartilha, a gente aprende ainda mais. Nós não temos perguntas aqui ainda, mas um ponto que é interessante a gente falar, que o SRM, diante de todos esses benefícios, muita gente, né, e não ser algo novo, é algo antigo, principalmente das grandes empresas, mas as pequenas empresas podem implantar também, né? E aí vem a pergunta, é caro? Custa quanto? Né? Que tipo de processo que a gente pode implantar? A gente pode começar de algo simples, sem ter software nenhum, apenas ter a política estabelecida, ou de cara já é necessário um software. Como que você enxerga essa situação, falando aí das pequenas empresas, né, que também podem contratar e querer ter aí um sistema, né, de relacionamento e avaliação dos seus fornecedores? Léo, é completamente possível, é fácil, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma pequena empresa e eu quero entender como é que estão, mapear como é que está meu nível de fornecimento, eles são bons, são ruins, vamos começar do zero. Vou pegar uma planilha em Excel, vou criar aí para os meus gestores aí que lidam com esses fornecedores diretamente. Lá vamos falar de nota técnica. Como é que está o prazo de fornecimento, o atendimento dele, a qualidade no atendimento, a qualidade da entrega dele, qualidade que eu digo assim, se for qualquer coisa, se for uma embalagem, a embalagem ela chega com defeito, não chega, chega no prazo, segue as normas que devem, né, ter esse produto, esse serviço, que mais? Tá seguindo o processo de medição certinho, entrega no prazo, ele tem sido coerente aí com os critérios de medição do contrato, perfeito. Por exemplo, essas 5 perguntas, aí a gente vai, se for um fornecimento de serviço, em relação ao meio ambiente, se tem todas as certificações, se esse fornecimento de material, se o resíduo tem o destino correto, se ele apresenta lá as declarações, pode falar de saúde, de segurança, né? Pode pedir, por exemplo, também toda a documentação trabalhista de quem está trabalhando dentro da sua empresa, né, como a parte de lei trabalhista, abrange também muito questão de direitos humanos, questão de trabalho escravo, trabalho infantil. Então, só nessa pegada aí, você já pegou uns 5, 6 itens, né, além, né, de pedir, sem precisar acionar o fornecedor, que tudo isso normalmente está previsto em contrato, tá? E é obrigação, né? Então, ele tem a obrigação de fornecer lá o comprovante de pagamento do fundo de garantia do funcionário que está trabalhando dentro da sua empresa, né? Isso aí a contabilidade pode checar, né? Então, tudo isso é possível de se fazer. Faz um Excel lá, cria lá um padrão de notas, por exemplo, o que me interessa muito aqui, eu tenho mais fornecimento de material, então eu vou colocar um peso na nota técnica de 60%. As demais grupos, disciplinas, a gente pode dividir em 10% para cada um, né, as outras 4%, enfim, isso fica a critério, tá? E aí, dependendo da importância para o processo, né? Então, licença.
ficando velho, gente, desculpa. Mas, por exemplo, a empresa que eu citei lá de energia, a segurança, era um item com peso de 40%. Ela não tinha negociação, tá? Então, era um peso muito forte, porque era um perfil da empresa. Tá? Então, a nota técnica era menor do que a nota de segurança. Então, isso mostra muito do perfil da empresa, né? Então, basicamente é isso, né? Então, dá para começar assim, faço o Excel, comparo as empresas, aí depois eu posso fazer uma comparação, fornecimento de consumíveis, aí eu posso fazer entre eles, né? E reparar, e posso chamar o fornecedor. Fornecedor, você não está entregando da forma que a gente combinou, o contrato, olha, o cronograma seu, se eu entregar todo dia 15, você está entregando no dia 22, enfim, né? Trazer todas essas questões à tona de forma padronizada. Aí você vai ter uma cobrança padrão dos seus fornecedores e vai poder compará-los, né? Então fica bem organizado esse processo. Simples assim. Depois você vai melhorando, vai automatizando, pode comprar um software, tem que ver se é viável, né? A empresa é pequena, meu overhead, meu custo indireto, ele tem que ficar 10% do operacional, do direto. Às vezes não vale a pena. Então tem que analisar, fazer os trade-offs aí, né? De se vale a implantação ou não vale a implantação. Mas que o controle pode ser feito, você pode contratar uma pessoa especialista nisso, que consegue fazer isso, ele vai ter mais trabalho manual, mas perfeitamente. Daí você vai desembolando, chama os fornecedores, pactua com eles esse SLA, demonstra para ele o ganho que eles vão ter, tá? Então, assim, é ganho para todo mundo, pode ter certeza. É bem interessante, né, que mesmo nós estamos aí na era da tecnologia, né, do digital, mas a gente, eu sou a favor do seguinte, nós temos que usar o recurso que a gente tem, né, e colocar para funcionar. E não é, né, conforme o Diogo falou aí, não é por falta de software que um processo de avaliação, de relacionamento com o fornecedor, ele não funcionaria. E ele pode trazer vários benefícios para quem contrata, depende do interesse do contratante, né? Porque ele vai ponderar, né, as suas avaliações de acordo com o que ele quer, o parceiro que ele quer formar e da forma que ele quer desenvolver. Então é bem interessante, a gente já faz um link aí com a agilidade com o MVP, né, o produto mínimo viável. A gente começa o processo simples, né, e a partir do momento, do interesse da empresa, ela pode ir melhorando isso de forma gradativa, né, à medida que ela for vendo os resultados de como se relacionar e avaliar os seus fornecedores. Teve mais gente aqui, deixa eu ver aqui, ó. O Magner está falando o seguinte: o Henrique Jafé é outra grande referência, quero vê-lo nesse bate-papo com o Léo, hein? Ó, tá feito o convite aqui ao vivo para o Henrique, tá? A gente vai programar pro ano que vem. Aí, Henrique, você não corre não, hein? Nós vamos sentar aqui e conversar com a turma também, tá? Esse cara é bom. Pois é. O Marcos Assis está falando que também atua na área de SRM. Boa noite, Marcão. Seja bem-vindo aí. A Thaís Oliveira está nos dando boa noite também, viu, o Diogo? Então é interessante, turma. Quem tiver aí, quiser se manifestar com alguma pergunta, eu estou até achando que a turma, todo mundo aqui conhece muito de SRM, porque até agora ninguém quis perguntar nada, né? Então, ou a explicação, né, tá boa demais, né, não gera dúvida nenhuma, ou realmente só tem especialista aqui em gestão de relacionamento com fornecedor. Vocês fiquem à vontade aí, viu, pessoal? Não tenham vergonha, porque esse evento ele é para vocês, né? Nós estamos aqui entregando o nosso melhor para que todos possam realmente conhecer, né, mais um pouquinho aí sobre como monitorar e gerir os fornecedores.
existem vários desafios, né? Principalmente quando a gente fala aí do SRM, eu vejo muito com a questão de mitigar riscos contratuais mesmo, né? Existem algumas avaliações que a gente não consegue ser tão flexível, né? Algo que acaba gerando, às vezes, vários questionamentos, a questão trabalhista e legal. Porque se o fornecedor, né, que a gente está monitorando, ele tem alguma pendência, essa pendência tem que ser sanada, porque isso pode virar um passivo, né, gerar algum problema trabalhista, judicial. Então é um ponto aí que acaba sendo muito sensível dentro do relacionamento com fornecedores e muitas vezes, né, quem faz esse monitoramento, ele acaba sendo 8 ou 80 mesmo, porque é uma disciplina que exige isso, né, pela natureza dela. Então é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado e também apoiar o fornecedor, né, caso ele tenha dificuldade, mas sempre focando aí que ele consiga, né, ter a nota máxima e contribuir, né, para o bom andamento do contrato, não é isso, Diogo? É isso, Léo. E assim, eu acho que a palavra de ordem dentro do SRM é colaboração, tá? Em qualquer relação, eu acho que a colaboração hoje em dia, ela voltou a ser um tema muito discutido, né? Então, assim, eu acho que a gente não faz nada sem colaboração, né? E o que você falou, a importância, isso aí evita, assim, os grandes ganhos mesmo, assim, que a gente pode elencar, evita um risco na sua operação, que você tem ali todo, né, tudo mapeado, né, todo previsível, né, você traz relações duradouras, né, e isso é bom, né, estar numa situação de conforto para os dois lados, em que todo mundo está ganhando, né, você ter a responsabilidade social ali envolvida com o pessoal da região, em que estão atuando, né, os contratantes, né, ter a cadeia de fornecimento confiável. Resumindo, no frigir dos ovos, né, a gente tem sempre o mesmo objetivo, né, evitar claim, garantir a sua operação aí, sua gestão contratual bem tranquila, bem favorável, boa para todo mundo, né? E lógico que não existe uma cadeia de fornecimento 100% parceira, tá? Mas isso é uma utopia, né? Mas a gente tem que trabalhar isso legalmente, juridicamente também, estar respaldado contratualmente. Tudo isso só tem a ganhar, né? Eu gosto muito. Olha, posso citar um case aqui, né? Pode, um exemplo de como vamos supor, vamos criar um cenário aqui, né? De uma mineradora que vai fazer uma implantação, né? E a mineração, eu vi muita gente de mineração e resolvi trazer aqui esse tema. Ela sempre vai fazer uma implantação primeiro, né? Para o beneficiamento, para a extração desse minério, para beneficiamento desse minério ou não, ou para o transporte desse minério, que seja, talvez até faça uma ferrovia, um mineroduto, enfim. E o que acontece, né? Para eu cheguei lá no meio do mato, normalmente, né? E aí eu vou precisar ali de uma terraplanagem, eu vou precisar de uma montagem industrial, vou precisar de instalação de equipamentos pesados, vou precisar de uma parte civil muito forte de infraestrutura, né? E nessa região não tem. A gente vai lá para os confins do Pará, vai lá para Roraima, e não tem ali naquela região essa cadeia de fornecedores. Então é hora de desenvolver quem que eu vou ter que levar para lá, eu vou ter que escolher. Então eu tenho aqui uma opção de levar uma grande empreiteira para a região, tem envolvimento da prefeitura local, da Câmara de Vereadores, tudo isso impacta, né? Tem a parte de meio ambiente que tem que ser toda envolvida, então tem todo um planejamento em volta disso, né? E o pessoal de desenvolvimento de fornecedores vai antes da implantação, né? Uma vez planejado isso, desenvolvidos fornecedores capacitados, né? Atendendo todas as
as demandas da região, né, porque ali vai ter um crescimento da região, vai agregar ali um recolhimento de ISS, uma preparação dessa prefeitura local, enfim. Esse ponto é o ponto inicial, desenvolvimento do fornecedor. E aí, quando esses fornecedores chegarem lá já capacitados ou não, né, ou começaram a ser capacitados, que começam esse controle, né, essa gestão contratual, gestão do fornecedor. Muitas vezes essa intervenção é muito necessária, de pegar pela mão mesmo, né? Às vezes eu tenho um excelente fornecedor de serviço, ele é fera em montagem, mas ele não tem essa estrutura de apoio aí, indireta que consiga atender toda essa documentação, né? Que eu tenho lá um databook no final, toda essa qualidade, enfim, é hora de pegar pela mão, fazer essa parceria, desenvolver ele, que ganharemos todos, né? Então, assim, o SRM está em tudo, tá, gente? Não tem como pensar em fornecimento, né? Implantação, sequência. Depois de implantada essa mina, por exemplo, teremos lá, né, a manutenção. Tem que ter uma empresa que vai dar manutenção nos equipamentos rotativos, nos equipamentos, manutenção predial, manutenção limpeza. Então, é um outro ciclo, de forma que continua tendo os fornecedores e essa necessidade de um bom fornecimento, manutenção corretiva, quem que vai fazer essa manutenção corretiva, quem que vai apoiar, qual que é o tipo de estoque que você vai ter na região, tem fornecimento fácil, a gente vai ter que ter estoque, vou manter ali imobilizado um capital muito alto ou não. Essas todas são análises de risco para esse processo, né? Então, é muito erro, a gente vai ter que ter estoque, essas peças são muito caras, mas a gente tem que ter estoque, senão se eu parar 2 dias minha produção, não vale a pena. Não, dá para a gente trazer, a gente está perto de um grande centro, não tem risco. Então, são todas essas análises que estão por trás do SRM. Ele é muito mais amplo do que só o monitoramento, só o desenvolvimento de fornecedor. Ele está aí por trás de toda essa mágica de acontecer o processo, né? De garantir esses fornecimentos aí, né? E todas as grandes empresas trabalham nesse sentido, né? E toda empresa que quer se tornar competitiva e viável, ela tem que começar a entrar nisso, né? Inclusive o exemplo que você deu aí, né? Dependendo do local, não tem o fornecedor, então tem que desenvolver. Isso é bastante interessante, porque a empresa vai desenvolver o fornecedor. É um trabalho que, em um primeiro momento, isso pode ter um pouco, vamos dizer assim, é dedicação mesmo, né? Até a coisa engrenar, o fornecedor entender, ele vai receber ali todo o apoio, toda a ajuda. E, além disso, também o que eu vejo é a movimentação do comércio local. Né, o fornecimento local ali, ele fica desenvolvido, ele fica preparado para receber outros projetos, né, e conseguir prestar o serviço com um alto padrão de qualidade, com uma qualidade que é exigida pelas grandes empresas. Então, ou seja, ele passa por todas as etapas ali do relacionamento e no final das contas ele tem um ganho muito grande, né? E também a empresa que desenvolveu, porque ela vai ser atendida como ela espera e esse fornecedor ele vai estar apto aí para poder atender, né, outros grandes contratantes que possam vir para a região. Exatamente, Léo. É isso, né? Tem um exemplo vivo disso, quem não se lembra aqui, quem não é da região, né, de Minas Gerais, ali, a implementação da mina de Brucutu, ali perto de Barão de Cocais, São Gonçalo do Rio Abaixo, que é a mina mesmo, né? Eu lembro que eu estava trabalhando na região, eu trabalhava em Santa Bárbara na época, chegaram 8.000 colaboradores em 2 meses. E aí, o que aconteceu? Aumentou o número de padaria, de bar, de toda a rede de fornecimento, de tudo, supermercado, né? Então, assim, era uma cidade lá de 15.000, 20.000 pessoas que quase que aumentou 40%. Então, assim, é isso. A cadeia está muito mais, né? É muito mais do que só o atendimento ali da empresa. Ela pode impactar na região,
na socioeconomia, né? Enfim, né? O impacto, o SRM tem essa capacidade de enxergar o todo, tá? Então, assim, é muito interessante, muito legal. Existe muito material sobre o tema, tá, gente? Quem quiser aí depois aprofundar mais, procure-nos, né? Fiquem à vontade de fazer perguntas aí, agora ou depois, tá? Eu tenho um exemplo também bem interessante, só ler um comentário aqui, o Márcio Couto está dando boa noite para a gente, parabéns pela iniciativa em convidar o Diogo para contribuir com um tema tão relevante no contexto das grandes organizações, e realmente quando a gente vê um fornecedor sendo desenvolvido, é uma satisfação muito grande, né, porque não só para a empresa, mas porque, né, o nosso objetivo proposto ali, ele aconteceu. Eu também me recordo que eu trabalhei em uma região distante, dentro da Mata Atlântica, na cidade de Dionísio, numa grande empresa multinacional. Quem tiver aí, conhece Dionísio aí, pode dar um oi também, São José do Goiabal, nessas cidades. Dá um oi aí no comentário. E o que acontece? Quando nós chegamos, né, era uma obra civil, né, eu também sou engenheiro civil, e a cidade realmente, a gente tinha vários problemas de logística, né, de encontrar mão de obra qualificada, de receber os materiais, os fornecimentos, né, café da manhã, alimento, e ali com muita conversa mesmo, né, com os fornecedores locais, a gente conseguiu desenvolver muita coisa por lá. Por exemplo, serralheria, que na cidade tinha um serralheiro, mas ele não tinha, né, estrutura para poder atender a uma obra civil. Então ele foi se capacitando, se preparou, e esse desenvolvimento ali, ele era avaliado, fez com que ele crescesse bastante e atingisse aí um padrão alto, né, para que outras empresas que fossem lá, ele conseguisse atender também. Então é muito gratificante, né, ver as empresas e pessoas sendo desenvolvidas e fazer parte disso, né? A gente que trabalha aí na área sabe que ver isso acontecer é um presente muito grande para nós. Sem dúvida, Léo. Eu acho que a gente está numa era de pessoas, né, do ser humano, né, então, assim, ter cuidado com o próximo, dar oportunidade, né, para todos, e é isso, né. Acho que chegou uma pergunta aí, Léo. Olha, chegou, o Márcio deu boa noite, o Gilberto Carúcio está falando, muito bom, Diogo e Léo, parabéns pela contextualização e pelo brilhante tema escolhido. Gilberto, Obrigado, nós Gilberto. que agradecemos aí pelo seu comentário, né, pela sua participação e com certeza essa contribuição aí é bem interessante para nós e nos motiva, né, a sempre produzir aqui o conteúdo para vocês e termos aí essas trocas bem interessantes. Ô, Léo, a Thaís fez uma pergunta aqui, falou que a reflexão é interessante em relação ao desenvolvimento de fornecedores, né? Que isso tem impactos internos na empresa, né, para todos os stakeholders, e a pergunta dela é direcionada: qual a forma mais aplicável de usar esse impacto no marketing para trazer mais clientes para a empresa? Thaís, a gente está num momento a responsabilidade social está muito forte no mundo, né? Então, tudo isso, a gente mostrar para o mundo que o seu produto tem dentro da cadeia de fornecedores um empreendedor local, uma cadeia de fornecimento ali que você desenvolveu, isso agrega valor ao produto. Isso não é um produto que está... mais um produto, é um produto que você garante que tem uma qualidade XYZ, você garante que ele não tem trabalho infantil, que ele tem um estímulo à economia local. É igual do pequeno produtor ali, né? Isso agrega valor ao produto. Hoje a gente tem muitas pessoas preocupadas com isso, né? Isso é uma realidade do mundo, né? Então a gente precisa, tem esses
esses gaps a serem preenchidos. Então, eu vou comprar uma blusa do fornecedor lá que vem da Europa, mesmo padrão, ou do algodão que foi plantado ali no sul de Minas, pela cooperativa do fornecedor, da pessoal da região. Então, isso hoje tem muito valor, tá, Thaís? Então, isso aí pode ser extrapolado aí para todos os setores, né? Assim, um exemplo, não sei se vocês conhecem, mas tem uma restrição, né, para fornecimento, que são os minerais de conflito. O que são os minerais de conflito? São minerais provenientes de áreas de conflito da África. Por exemplo, as empresas que fornecem metais, sejam perfis, essas coisas, elas têm que demonstrar que não tiveram aquisição de nenhum mineral dessas zonas de conflito. O que é a mensagem? Eu não estou contribuindo para o conflito mundial, para a guerra, para uma coisa ruim que está acontecendo lá no continente africano. Então, ao trazer essa declaração de toda a sua cadeia, né, eu não contribuo para o trabalho infantil, isso agrega. Então, esse produto aqui é um produto, né, ele tem responsabilidade social, ele pode ter uma responsabilidade ambiental, né? Então, hoje, o consumo está muito voltado para essa forma racional de enxergar os produtos. Respondi a sua pergunta, Thaís? Ficou claro? E da realidade aí, se eu entendi aí o que ela falou, eu acredito que esse marketing aí para trazer mais clientes à empresa, como o Diogo disse, isso demonstra, né, a responsabilidade aí da empresa, a preocupação com seus fornecedores, né, com o comércio local, e esse marketing, né, mesmo que não seja algo assim divulgado, acho que a ação em si, né, o boca a boca, eu acho que é o melhor marketing, né? O fornecedor fica satisfeito, a empresa fica satisfeita, e quando a gente fala de stakeholders, né, não é só dentro da empresa, as partes interessadas acabam tomando conhecimento daquilo ali, e o processo ele vai tomando vida mesmo, ele vai aparecendo, né, de uma forma ou de outra, e isso aparece. Então, naturalmente, a empresa que faz isso, para mim, o marketing ele acaba vindo natural. É claro que você pode ter ações, né, para poder divulgar, né, o público que você vai divulgar, mas eu acredito que naturalmente isso acaba acontecendo. Não sei se conseguimos responder, Thaís. Se você puder dar um oi aí ou escrever. Pode falar, deixa chegar aí os comentários. Nós já estamos aqui, pessoal, com 53 minutos de evento, né? Acho que o conteúdo em si, o que a gente queria trazer nessa hora, nós já falamos. É um tema, né, que tem muito material aí na internet, nos livros. Vocês podem pesquisar, fazer cursos, né, conversar com pessoas que trabalham na área, porque tudo isso vai gerar aprendizado. Quero lembrar vocês que esse webinar ele fica gravado aqui no LinkedIn, ele vai ser divulgado no YouTube na semana que vem, no meu canal, dentro também do canal do Spotify como podcast, né? Existem pessoas que preferem ouvir do que assistir, né? Então, enquanto você estiver fazendo aí as suas atividades, as suas coisas, o podcast ele é bem prático para isso. Eu, pelo menos, gosto bastante, né? Eu ouço muito. Então, vocês podem consumir dessa forma também. Eu quero deixar um link aqui nos comentários para vocês de feedback desse evento, tá, gente? Para vocês poderem, assim que possível, entrarem dentro do formulário, um formulário que ele é pequeno, né? Então são 3 perguntas só para vocês poderem responder e a partir disso a gente sempre melhorar, né? Então tá aqui nos comentários para quem tem aí o LinkedIn no computador, é só copiar e colar no navegador. No celular eu acho que não dá.
mas vocês podem fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V, então vai ser bem interessante. Tem mais um comentário aqui, Diogo. O Guilherme Campos deu boa noite, acho que a gente pulou, mas o Henrique está falando. Léo e Diogo, parabéns pela iniciativa em compartilhar experiências nesse tema tão relevante na gestão contratual. Pensando que o relacionamento com fornecedores se inicia mesmo antes da consolidação da relação entre as partes na assinatura de um contrato propriamente dito. Comentem um pouco, por favor, da importância de não focar apenas na variável menor custo para se contratar um serviço ou fornecimento e como isso pode refletir no andamento do contrato firmado e na qualidade das entregas. Você pode falar, Diogo. Boa pergunta, Henrique. Então, né, vamos destrinchar essa sua pergunta. O menor custo, muitas vezes, ele pode não vir acompanhado aí da melhor capacidade técnica, né? O melhor custo ele pode enganar, ele pode ser uma empresa que não vai conseguir atender, aí temos vários exemplos aí, eu já trabalhei de empresas que não conseguem nem entregar a documentação trabalhista, ela não tem uma equipe que dá conta, por exemplo, de trazer isso, não consegue atender as normas de segurança, porque às vezes nem orçou os EPIs necessários, né? Que muitas vezes uma empreitada global está fechada esse valor, a gente não consegue mitigar esse risco aí. Então, assim, na hora que vê, né, que já está contratado e vem pleitear aí esses incrementos aí, que não vem ao caso porque a segunda colocada que ficou de fora pode ter orçado tudo isso. Então, isso pode inclusive, configurar um conluio, uma fraude, enfim, né, uma má conduta aí, esse processo, mas uma vez não acertado isso antes, igual você falou, já partir aí, né, um fornecedor que não tem essa capacidade de trazer esses atendimentos em todas as dimensões, né, direitos humanos, dimensão técnica, na qualidade esperada, esse background de meio ambiente, essa cultura de saúde e segurança, isso pode trazer, sim, uma resiliência, uma rescisão contratual a posteriori, logo no início, logo depois de 3 meses, 2 meses, né? Então, assim, é muito crítico isso, né? Que o processo seja ele licitatório, seja ele concorrencial, ele é muito moroso, né? Não é muito rápido. E aí isso traz um impacto para o processo muito grande, tá? Então, isso tem que ser bem consolidado mesmo, né? Então, assim, é uma coisa que deve ser... A gente tem que tentar mitigar isso na contratação e por isso que é importante, né? O pacto do SLA, né? Ele está claro no contrato, sentar com o fornecedor, você entendeu que você vai ter que atender isso, deixar muito claro essa conversa, né? Essa tira dúvidas lá da concorrência, mas deixar muito claro, né? Isso, talvez na visita técnica, quando há essa forma, esse formato, né? É uma hora de se falar nisso, né? Deixar bem claro, né? Transparência no processo é importantíssimo. E lembrar, mostrar, passar aí como anexo também os procedimentos internos da empresa, que eles têm que atender, né? Isso ficar transparente para que possa tentar mitigar esse problema, né? A gente não vai garantir isso porque tem muita gente que vai concordar, chegar lá na frente e não vai dar conta, né? Mas é isso. E monitorar desde o primeiro mês, desde a mobilização desse contrato, já começa a ter indícios de uma boa ou de uma má gestão, né? De uma boa ou um mau fornecimento. Certo? Muito, muito boa a resposta, né, Diogo? E geralmente as empresas que não focam somente em custo, mas em que a qualidade do serviço, né, o nível de excelência do seu fornecedor, ele é levado em consideração, com certeza ele contrata melhor. Claro, né, que cada empresa tem os seus processos de aquisições, de suprimentos, processos de governança, nem sempre isso é possível. Penso também que se tiver alguém aí
que trabalham em órgãos públicos, em licitações e concorrências, geralmente o critério é o menor preço mesmo. Então, às vezes, fica um pouco difícil de monitorar essa questão, né, de focar aí na qualidade do fornecedor e do serviço, por outras restrições, né, de legislação, de critérios que a gente tem, mas eu ainda acredito que tudo isso pode evoluir, né, não só no meio privado, mas no meio público também. Acho que a gente caminha para uma era em que a qualidade, né, a prestação do serviço com excelência, ela deve ser levada em consideração, sim. Ô, Léo, diante da sua fala aí, uma forma de mitigar isso é uma requisição técnica ou um edital de licitação bem feito, né? Muito bem claro, muito transparente. É uma forma aí de mitigar boa parte desses problemas, né? Então, eu acho que, juntando a sua fala aí, principalmente editais que não tem, já que é menor preço mesmo, a categoria da licitação, então que o edital seja muito, muito claro, muito específico, muito, muito detalhado, para que possa, né, pegar ali um fornecedor bem adequado para o processo. Sim, com certeza, né? Isso é até um tema. Se a gente fosse falar aqui da pré-contratação, isso daria um outro webinar, né? Que é um tema que, infelizmente, a gente tem muitas falhas aí hoje de forma geral e várias também, né, alternativas de solução que a gente conseguiria propor. Mas nós chegamos aqui, tá, pessoal? 1 hora do nosso evento. A gente está finalizando. Quero agradecer a todos aí, né, que ficaram conosco desde as 8 horas, né? Hoje o nosso tempo ele é extremamente importante, né? E a dedicação de vocês, né, em participar aqui conosco, isso nos deixa muito, muito felizes, né, em produzir o conteúdo e vocês participarem. Então, agradeço de coração, né? Espero vocês aqui nos nossos próximos encontros. Deixar o Diogo falar as últimas palavras agora e a gente, se não tiver mais pergunta, a gente despede aí de vocês. Eu quero agradecer a oportunidade, Léo. Eu acho que esse canal que você criou, né, de comunicação, traz temas muito relevantes, muito importantes, de extremamente ordem prática, né? São situações e são questões do dia a dia aí, de gestão contratual, de gestão de projeto. De parabéns, tá? Agradeço demais a oportunidade mesmo, fico lisonjeado pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. Agradecer a participação de todos. Um grande abraço, uma boa noite para todos. Dúvidas, qualquer questão, me procurem no LinkedIn, me chamem, manda mensagem, a gente troca ideia, que é um dos grandes vantagens do LinkedIn, né, de conhecer gente, é isso, a gente poder trocar informação e divulgar conhecimento. Um abraço a todos. Muito obrigado aí, o canal está aberto, tá, gente? Aqui no LinkedIn nós somos, né, bem ativos aqui, então se quiserem enviar mensagem, tá aí o telefone, e-mail, fica o canal aberto. E até a próxima então, pessoal. Agradeço aí de coração. Tchau, tchau.